Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. Uma vez mais, que Jesus nos abençoe. É sempre um prazer estarmos aqui transmitindo a nossa live, principalmente a live de domingo. Nós nos habituamos, e vocês sabem disso, a toda semana termos pelo menos 2 estudos novos no nosso canal. Como vocês sabem, um dos estudos é transmitido na sexta-feira, em que nós fazemos o estudo na quarta e transmitimos na sexta, e esse, que normalmente é ao vivo, com exceção de quando nós viajamos, aí então a gente deixa gravado. Fazemos um esforço muito grande para sempre fazermos ao vivo, porque Dr. Klaus prefere assim. E eu dizia que é um prazer maior nas lives de domingo pelo objetivo da live, pelo objetivo da transmissão. Não é apenas um estudo, não é apenas um momento de reflexão, ainda que isso exista, ainda que façamos dessa forma, mas, sobretudo, é um momento em que nós podemos ter um pouco de alívio através dos tratamentos, deste tratamento que acontece a partir desse momento, a partir desse horário, todos os domingos, tá? Então a gente está muito feliz, é sempre bom estarmos ressaltando isso, muito contentes com essa possibilidade de um tratamento à distância. Vamos aqui hoje responder algumas perguntas, como vez ou outra fazemos. Em primeiro lugar, vamos fazer a nossa prece, vamos fazer a nossa oração. Convidamos a todos a nos acompanhar na nossa prece, para que nos preparemos para a live e, obviamente, para o tratamento. A base da filosofia é perguntar. A metodologia socrática da indagação é bem-vinda nos dias atuais. A curiosidade sadia nos leva a fazermos as indagações pertinentes, para que, com base na resposta, ou até mesmo na própria pergunta, possamos fazer a nossa reflexão. Dizemos isto porque muitas vezes a pergunta por si só já traz implícita uma grande reflexão, uma profunda reflexão sobre o assunto que a pergunta propõe, ou sobre temas conectados à nossa existência. A doutrina espírita, podemos assim dizer, é a doutrina do livro. É uma ciência, uma filosofia que traz também uma base religiosa, não nos aspectos habitualmente atribuídos a uma religião, com dogmas, rituais, etc. No entanto, tem a sua característica religiosa. E com isto, somos informados a partir das perguntas elaboradas no Livro dos Espíritos sobre a vida, no corpo, fora do corpo, e toda a problemática humana. Todavia, o homem precisa esforçar-se para, por si mesmo, buscar as respostas. É preciso que façamos o esforço pertinente a cada um de nós, para que não nos acomodemos nas respostas fáceis, para que não transfiremos para os outros
aquilo que nos cabe. Sempre deveremos contar com os mais experientes, com aqueles que já desenvolveram uma sabedoria que ainda não temos para nos ajudar. Mas não podemos transformar ninguém em gurus que digam-nos o que fazer, porque somos seres racionais. Todos possuímos a capacidade de tomar decisões. E o aprendizado se dá, muitas das vezes, no erro cometido, para que ali haja um aprendizado mais profundo. Desta forma, que possamos perguntar para podermos aprender, mas que possamos também buscar as respostas, em particular, as respostas que se encontram dentro de nós. E neste clima que nos induz ao aprendizado, desejamos que Jesus nos abençoe e que nos fortaleça uma vez mais. Que assim seja. É importante lembrar, até pegando aí a referência da prece que acabamos de fazer, que existem algumas respostas profundas, graves, que nós não vamos necessariamente encontrar nos livros. Por mais que sejamos profundos estudiosos da vida, do espiritismo, se for o caso dos espíritas, por mais que sejamos apaixonados pela filosofia, há momentos em nossa vida, particularmente momentos em que quase sempre o sofrimento está nos sondando ou já presente em nossa existência, em que nós vamos encontrar as respostas possivelmente dentro de nós. Quando Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará", ele não se referia propriamente à verdade dos livros, às verdades externas, talvez essas também, mas sobretudo Jesus se referia às nossas verdades íntimas, às verdades que deveremos estabelecer contato, as verdades que dizem respeito à nossa história, a quem somos. Tanto que ele mesmo iria dizer também: o reino de Deus está dentro de vós. Então, o conhecereis a verdade e a afirmativa que o reino de Deus está dentro de nós endossam, comprovam o que nós estamos aqui falando. E lembrávamos outro dia no estudo que talvez o grande problema nesse sentido, dessa busca interior, desse contato com a verdade, esteja em nós mesmos. Lacan, psicanalista francês, estudioso das obras de Freud, iria nos informar que, via de regra, o ser humano busca a verdade, mas aquela verdade que ele pode suportar. Temos uma tendência, quando a verdade é muito dura, quando a verdade nos obriga a olharmos para uma realidade muito dolorosa, quando a verdade nua e crua nos mostra, por exemplo, que não somos tão bons como pensávamos, que não somos tão evoluídos como achávamos, temos uma tendência a recuar. E aí então caminhamos para o auto-engano e não mergulhamos mais profundamente nessas verdades. E então, adiando o conhecimento da verdade sobre nós mesmos, também não vamos alcançar o reino dos céus. E por um tempo
não iremos nos libertar, já que, conscientes ou inconscientemente, negamos determinadas verdades, pelos dissabores que estas verdades acabam nos trazendo nesse processo de autoconhecimento tão mencionado, particularmente na nossa doutrina espírita. Dito isso, feita essa introdução, vamos aqui para as perguntas de hoje. É verdade que o espírito de uma pessoa que acabou de morrer assiste o seu velório? Ele fica ali assistindo o seu velório? Bom, às vezes sim. Eu me lembro de um livro muito antigo, e um excelente livro, uma obra extraordinária, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o livro Voltei, do irmão Jacó. Irmão Jacó, que havia sido espírita, doutrinador, por algum tempo presidente de instituição espírita, ele viveu essa experiência de assistir o seu velório. E é interessante que eu me lembrei aqui do livro Voltei, e eu me recordo que há um momento em que Jacó, ele fica bem próximo do caixão onde está o seu corpo, e quando ele se aproxima, ele percebe dois obsessores ali também, do lado dele, sem o perceberem, porque estão num padrão vibratório diferente. É natural que isto aconteça, e é bom que se explique isto. Quando os espíritos, determinados espíritos, vibram em determinada faixa vibratória mais inferior, não conseguem perceber outros espíritos que vibram numa faixa vibratória superior, ainda que todos estejam desencarnados. E ali então o irmão Jacó fica observando o diálogo dos obsessores, e um obsessor diz assim para o outro: olha só, é o Jacó. O outro diz assim: pois é, nossa, eu daria tudo para ver como ele está agora e onde que ele está. E ele estava ali, do lado, e não percebeu. E há um momento até que o irmão Jacó fica irritado, porque ele não percebe as pessoas ali no velório interessadas em fazer uma prece sincera, em orar por ele que acabou de morrer, uma fofoca ali, uma fofoca colar, pessoas rindo mais à frente. Então é um livro assim muito interessante, que começa com essa situação do irmão Jacó, recém-desencarnado, participando ali do seu velório. Mas dizer que isso acontece com todos, não. De fato, isso não acontece com todos. Eu me recordo que há umas 2 semanas atrás, nós atendemos um espírito na sessão mediúnica, e olha que coisa curiosa, era um jovem que havia sofrido um acidente, e esse jovem, ele permaneceu um bom tempo internado na UTI, inconsciente, e os médicos tentando salvar-lhe a vida. E eu sei disso porque os parentes próximos pediram as nossas orações, pediram a nossa ajuda, e a espiritualidade havia nos informado que enquanto o corpo estava ali na UTI, em coma, o espírito estava se mantendo, o espírito estava sendo mantido num espaço muito próximo, né, na dimensão espiritual, adormecido, não tendo consciência do que estava acontecendo. Até que o jovem veio a óbito, né, desencarnou. E quando o espírito comunicou-se na sessão mediúnica, ele já não estava mais dormindo, ele já não estava naquele espaço enquanto o corpo estava na UTI. Agora, ele havia recuperado a sua condição de lucidez, e lúcido, não conseguia entender o que estava acontecendo. Então, na doutrinação, no diálogo, na sessão mediúnica, ele não conseguia entender por que ele estava no hospital, por que ele estava hospitalizado. E quando tentávamos dizer a ele que ele havia desencarnado, ele voltava nessa questão, nessa tecla: mas eu estou no hospital. Na verdade, o seu corpo não estava mais no hospital, já havia sido enterrado, mas ele estava com a mente fixa naquele local, naquele espaço que era o hospital. E aí, depois de um diálogo, onde pudemos dar a ele, pelo menos, algumas informações
preliminares da sua desencarnação, aí sim ele foi levado para um hospital no além. Então, alguns espíritos sim podem acompanhar o seu velório, mas outros não o farão, não terão essa necessidade ou não terão essa expiação, porque muitas das vezes é uma expiação também para o espírito demorar-se um pouco mais vinculado ao corpo inerte para que ele tenha ali algum tipo de aprendizado. Então é possível, mas não é regra, tá? Segunda pergunta. É verdade que o mundo espiritual é semelhante à vida física? Bom, a editora Sintonia, a editora que lança os nossos livros, tem vários livros que falam a respeito. Além, é claro, das obras já conhecidas, não é? Céu e Inferno, o livro Céu e Inferno, há um trecho do livro, uma segunda parte no livro, que é extraordinária, quando Allan Kardec vai entrevistando os espíritos e eles vão dizendo como eles estão no mundo espiritual. O próprio livro dos espíritos fala sobre isso, mas nós também temos alguns livros, Morri, Sobrevivi, Para Onde Vou, Dimensões Espirituais e outros tantos que abordam essa questão da vida espiritual. Recentemente fizemos um seminário em São Joaquim da Barra abordando esse tema. Bom, se nós formos usar um raciocínio lógico, somos convencidos de que sim, de que a vida espiritual, pelo menos, nas dimensões mais próximas aqui da Terra, é muito semelhante. Ora, por quê? Porque é um tanto que inconcebível para o espírito deixar a vida física e ir para um local muito diferente daquilo que ele viveu aqui da Terra. Algo muito transcendente. O espírito teria, por certo, uma dificuldade imensa em se adaptar. Há alguns escritores, alguns pensadores, que acabam dizendo que talvez as explicações de André Luiz, principalmente no livro Nosso Lar, falando da colônia Nosso Lar, da cidade Nosso Lar, não seja exatamente aquilo. Algumas pessoas, elas têm o direito de fazer isso, levantam alguns questionamentos. Nós somos da opinião que não, que é exatamente desse jeito mesmo, né? Para uma dimensão muito próxima da Terra, para uma dimensão em que o espírito pouco evoluiu, é natural que as coisas sejam mais ou menos semelhantes. Mais ou menos semelhantes. Porque haveremos de concordar que o espírito está desencarnado. Então aí entendemos que ele vai viver determinadas experiências, ele vai se deparar com determinadas situações que não há aqui na Terra. Isto é uma coisa óbvia, mas não haverá grandes diferenças assim para os espíritos comuns, para aqueles que após a desencarnação não conseguem transcender, porque estes com certeza vão para outras localidades, outras paragens, muito melhor do que aquelas dimensões mais próximas da Terra, certo? Terceira pergunta. Com que frequência nossos entes queridos nos visitam? É muito difícil dizer isto. É muito difícil saber sobre isto, porque entendemos que precisaríamos considerar o contexto, né, que vive cada ente querido desencarnado. Sabemos que no mundo espiritual existem regras, existem determinadas situações em que o espírito precisa de autorização. E aí eu aproveito para lembrar do Nosso Lar novamente. Quando o André Luiz, juntamente com uma outra senhora, vai ter uma audiência com um dos ministros do Nosso Lar, solicitando a visita aqui na Terra. A senhora está pedindo isso. A senhora que conversa com o ministro requisita uma visita. Ela já está desencarnada há um certo tempo e ela pede para vir visitar os seus filhos. E o ministro diz que não,
que ela não estava autorizada, por conta de que ela não havia adquirido mérito suficiente para isso. Trocando assim em miúdos, claro que lá no livro há uma outra linguagem, mas para a gente simplificar, o ministro afirmou a ela que ela havia desencarnado e ela, assim, com todo respeito, era um pouco encostada. Tinha começado um trabalho, não tinha gostado, tinham arrumado outro serviço para ela, também ela não quis fazer, e ela tinha acumulado pouquíssimas horas de serviço, pouquíssimos bônus horas, e o seu pedido, então, foi indeferido. O que também aconteceu com o André Luiz, que demorou muito tempo para voltar e visitar o seu lar. Há outros espíritos, talvez porque estejam numa condição melhor, em termos evolutivos, que acabam tendo essa permissão e acabam vindo aqui na crosta com mais frequência. Então, é preciso considerar as várias possibilidades que os espíritos recebam ou não autorização para estarem aqui. Ora, mas alguém pode perguntar, o espírito não é livre para ir e vir? O espírito não tem o seu livre-arbítrio? Claro que tem. O livre-arbítrio de quem quer que seja é sagrado. Mas quando eu decido tomar minhas próprias decisões, quando eu resolvo fazer do meu jeito, eu preciso lembrar que então eu estou por conta própria, não é? Que aí então eu não vou ter mais o respaldo daqueles que me ajudavam. Então é preciso considerar essa questão. Próxima pergunta. Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, esses espíritos nobres poderiam vir me ajudar pessoalmente? Eles poderiam, eles mesmos, atenderem um pedido meu? Poderiam, é evidente que poderiam. Mas a gente sempre usa do bom senso, da coerência recomendada por Allan Kardec. Vamos imaginar, você trabalha num centro espírita, faz lá a sua atividade. E você tem ali para lhe ajudar a equipe espiritual que coordena as atividades do centro, ou ainda o próprio dirigente espiritual do centro. Você tem o seu mentor espiritual que pode lhe ajudar. Possivelmente você tem um espírito familiar, um ente querido desencarnado, que se tiver autorização também pode lhe ajudar. Você tem o seu anjo da guarda que pode lhe ajudar. É ajuda para burro. É muita ajuda. Aí eu lhe pergunto, por que é que Dr. Bezerra, um espírito tão ocupado, preocupado com os destinos do orbe terrestre, com as ocupações que ele tem, viria lhe ajudar se outros espíritos que estão ali podem fazer isso? Entende? Podem, sem dúvida alguma, mas não haveria a necessidade. Pare para pensar a responsabilidade que devem ter espíritos como o próprio Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, o próprio Chico Xavier, na pátria espiritual. Então, desejar que esses espíritos nos ajudem, eles mesmos ali pessoalmente, talvez seja um pouco da nossa vaidade, talvez seja um pouco do nosso ego, não é? Essa visão um pouco mística do mundo espiritual. Determinadas situações acontecem. Nós tivemos recentemente uma entrevista, temos feito no nosso canal periodicamente entrevistas com os espíritos. Já tivemos o nordestino trazendo-nos uma mensagem, está lá no canal. Tivemos uma entrevista do espírito Aulus, que escreveu o livro Os Pacificadores, e tivemos agora recentemente, por último, a grata satisfação de termos a visita do Dr. Fred, que escreveu o livro, através do nosso intermédio, Psicoterapia no Além. E o espírito, na ocasião, quando foi perguntado a ele sobre ele fazer parte da equipe do Caminho de Damasco, ele disse que não.
que não fazia parte da equipe do Caminho de Damasco, que ele é um espírito que gosta de escrever, tem um estilo próprio, encontrou uma possibilidade no médium, referindo-se a mim, e veio escrever um livro. E que se ele tiver uma outra oportunidade, escreverá novamente, porque ele quer mandar para a Terra mensagens, explicações, elucidações que possam auxiliar, e não faz parte da equipe espiritual. Então, assim, há uma complexidade muito grande, um monte de coisa pode, um monte de coisa é possível de acontecer. Agora, repito, a gente precisa usar o bom senso, a gente precisa usar a coerência, tá? Próxima pergunta. Qual a importância da caridade material? A caridade material é extremamente relevante, principalmente para quem a recebe. Nós aqui no Caminho de Damasco, necessitados de ampliar as nossas atividades, necessitados de ampliar a nossa construção física, né? E para isso precisa ser de dinheiro. Nós que realizamos um trabalho com crianças e adolescentes que se alimentam, que têm professores, que têm psicólogas, que tem assistente social, que tem professor de música, que tem professor de educação física, todos esses profissionais são pagos, não são voluntários, não é? Num calor que faz em Votuporanga, você que não é daqui de perto, um calor miserável que faz em Votuporanga, você imagina só quanto que a gente paga de energia por mês, quanto que a gente paga de energia, porque o ar-condicionado está sempre ligado de várias salas. Então, assim, a caridade material é extremamente relevante. A gente precisa lembrar que são os talentos, né? Mas eu não tenho dinheiro para doar. Pois é, doe seu trabalho. Você não tem dinheiro, não tem condição financeira, não tem problema, doe seu trabalho. Agora, se você o tem, não perca essa oportunidade. Não perca, porque isso vai lhe pesar um dia, quando você não estiver mais aqui. Então, toda caridade material, espiritual, ela é importante, ela é relevante, ela é bem-vinda. Se tiverem a oportunidade de fazê-la, não perca, porque isso vai lhes pesar muito positivamente, porque isso vai ficar reverberando, né? Imagine só, eu dizia isso para uma amiga outro dia. Há quase 2 anos atrás, nós estávamos assim, perdidos, porque a espiritualidade havia nos dito da necessidade da gente adquirir o terreno ao lado do Caminho de Damasco e posteriormente a casa que estava ali no meio, que hoje foi transformada num local de lazer para as crianças. E nós estávamos ali, meu Deus, como isso pode acontecer? Que jeito que nós conseguiríamos isto? Né? Porque um valor desse nós não temos. E aí surgiu uma pessoa e nos doou o valor total do terreno. E depois surgiram outras pessoas que doaram valores menores, mas doaram também, contribuíram financeiramente e nós já avançamos com a nossa construção. Então a caridade material ela é extremamente importante, certo? Próxima pergunta. Há pessoas que dizem assim: fui esquecido por Deus. O que pensar de quem assim se pronuncia? Que são pessoas imaturas, que são pessoas que ignoram as engrenagens do funcionamento da própria vida. É compreensível que se o indivíduo, talvez, estando num sofrimento mais difícil, numa dor mais aguda, venha se revoltar com Deus. A gente entende que há dramas tão graves na nossa vida que, como a nossa fé é pequenina, a gente acaba extrapolando, não é? E dizendo que a culpa é de Deus, que a culpa é de Jesus, que a culpa é do mundo. E há circunstâncias em que abandonamos a religião, abandonamos Deus, brigamos com Deus. Mas a bem da verdade, e isso o Espiritismo nos esclarece muito bem, nada há de equivocado na estrutura que rege a nossa vida. Em última análise, uma estrutura criada e definida por Deus.
Todos nós estamos inseridos dentro de mecanismos, um deles ação e reação, livre-arbítrio, semeadura e colheita, reencarnações sucessivas, e tudo isso junto faz com que vivamos determinadas situações mais dolorosas. E acreditem, em nenhuma delas poderemos dizer que há a culpa de Deus, a responsabilidade de Deus. Creio que se estudássemos um pouco mais, se conhecêssemos um pouco mais as leis de Deus, nós conseguiríamos ter uma outra postura. Isso acontece também não só em relação a Deus, nas relações humanas. As pessoas mais imaturas sempre têm uma tendência a encontrar o culpado. É culpa da esposa, ou é culpa do marido, é culpa do patrão, é culpa dos parentes difíceis que não o compreendem, é culpa da sociedade, é culpa disso, daquela situação, daquela pessoa, quando em verdade é preciso termos a coragem de assumirmos as nossas responsabilidades. Quantas e quantas vezes nas sessões mediúnicas, voltando a dar esse exemplo, ouvimos de espíritos desencantados, revoltados, expressões como Deus me abandonou, eu fiquei sofrendo no umbral tantos anos e Deus não me ajudou, Jesus não foi me buscar. E não é exatamente isso que aconteceu. Basta lembrarmos a parábola do filho pródigo. Somos nós, encarnados ou desencarnados, mergulhados no nosso egoísmo, no nosso orgulho, que vamos nos distanciando do caminho seguro, vamos nos afastando da casa paterna, e aí caímos num emaranhado de equívocos tão profundo que não temos como alcançar este Deus, esta ajuda. Não porque Deus não queira nos ajudar. Lembremos que, embora André Luiz tenha ficado por anos nas regiões umbralinas, a sua mãe sempre esteve por perto, tentando ajudá-lo. Ele sequer percebia a sua presença. E ela permaneceu ali, até que ele, não é, num ato de desespero, de não aguentar mais aquela situação, clamou verdadeiramente arrependido. E aí então ele pôde ser ajudado. Então não é Deus, nunca é Deus que se distancia de nós. E a última pergunta: como lidar com a velhice? Pois é, precisamos primeiro aprender a lidar com a meninice, né? Muitas vezes a velhice infeliz, as possíveis depressões que possam surgir nesta idade, tem muito a ver com o estilo de vida que decidimos adotar. Tem muito a ver com as escolhas que fizemos. Temos visto, até como profissional da área da saúde mental, temos visto muitas pessoas nessa faixa etária, já na terceira idade, extremamente infelizes, por arrependimentos, por constatarem que erraram, precipitaram, tropeçaram, não é? E agora não tem mais muita possibilidade de consertar, de melhorar, e aí estão arrependidos, né? E aí então isso pode levar a pessoa, nessa fase da vida, a uma situação muito difícil, muito delicada, que talvez não precisasse ser desta forma, né? Então é preciso saber envelhecer. Essa é uma grande verdade. Principalmente envelhecer com saúde, sim, fisicamente falando, mas também aqui, saúde mental, não é? Essa condição emocional mais tranquila, mais serena, para não virmos a nos perder nas reclamações, nas frustrações, e aí sim piorar a nossa condição emocional, piorar a nossa condição psíquica, né? Então, é preciso, de fato, envelhecermos com saúde, mas principalmente a saúde
psíquica. Tá certo, pessoal? Muito bem. Nessa primeira parte, estou bebendo bastante água hoje, que a minha garganta está seca. Tenho falado bastante. Estivemos aí no último final de semana. Onde é que eu estive no último final de semana? Estivemos lá em Salvador. E temos aí uma série de compromissos e está muito calor em Votuporanga. Então a gente precisa cuidar da garganta, tá certo? Vamos lá então? Vamos para a nossa segunda parte. Vamos nos preparar para que a gente possa agora, em contato com a espiritualidade, termos aí o nosso tratamento espiritual concluído. Convidamos a todos agora a uma conexão mais profunda com a espiritualidade. Vamos orar. Vamos respirando, prestando atenção na nossa respiração. Vamos buscando um contato mais profundo com a espiritualidade amiga. Mas vamos buscando também um contato mais profundo conosco mesmo. Foi dito no estudo de hoje, logo no início, da importância do contato com o nosso mundo interior, do contato com as verdades escondidas, ainda não trazidas para fora, por uma série de desafios que o homem ainda não logrou enfrentar. Não será possível a conquista de uma saúde plena se não fizermos a nossa parte. É imprescindível, é fundamental a nossa participação efetiva na própria cura. Se temos as informações inequívocas que estamos vindo de um passado delituoso, ocioso, comprometedor, nada mais natural que na atual encarnação, com o conhecimento que já temos, não fiquemos apenas na atitude de pedir. É preciso, em algum momento, que também possamos realizar, fazer, semear. A semeadura do bem, a semeadura da luz, a semeadura do amor, da compaixão, são, na verdade, as medicações que ao longo do tempo nos facilitarão a própria cura. O querer libertar-se dos padrões construídos ao longo do tempo, o fazer algo de útil para o próximo. Esta combinação, querer fazer, repito, são imprescindíveis para aqueles que querem, e todos nós queremos, uma saúde melhor, uma saúde mais plena, uma saúde que nos permita trabalharmos mais. Porque se temos uma saúde melhor, é o nosso dever
mais saudáveis, mais trabalho. Até pela gratidão da misericórdia divina que nos ajudou na nossa recuperação. Eu posso orar e pedir para os espíritos me ajudar. Mas se eu não estiver enfermo em cima de uma cama, limitado, eu também posso ajudar alguém que precisa mais do que eu. Eu posso receber um passe, usufruir daquelas energias boas que o médium me aplica. Mas eu também posso me preparar para aplicar passe em quem precisa. Eu posso pedir ajuda financeira que seja, econômica, para alguém no momento mais difícil da minha vida. Mas nada me impede de buscar uma instituição de caridade e ali fazer a comida, o lanche, a sopa, para ser oferecido para quem tem fome. Diante de tantas possibilidades, realmente, nós não podemos nos limitar ao pedir. É preciso também o fazer. Que a gente possa lotar as chamadas reuniões de cura. É um direito. Que a gente possa ir nas reuniões de cura, mas que a gente também lote as reuniões de estudo, as reuniões de caridade, as reuniões de trabalho mediúnico, de socorro aos espíritos que precisam. A gente não só pode, a gente deve. A gente precisa. Para que então tenhamos mais saúde. Desejamos a todos muita paz, muita felicidade e muito trabalho. Que Jesus nos abençoe a todos. Nós agradecemos aos irmãos, aos amigos. Jesus permaneça conosco. Fiquemos todos em paz.